Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juan de Castro Silva e venho apresentar rapidamente o meu resumo da minha pesquisa de mestrado, intitulada Pedagogia dos Multiletramentos à Brasileira, o ensino de língua portuguesa permeado pelos gêneros discursivos e pelos multiletramentos em pesquisas do mestrado profissional em letras. Essa pesquisa foi incorporada ao pós-letras do DELET, do ICHS, da UFOP e apoiada pela FAPEMIG, a qual eu desde já muito agradeço. Tive como orientação a querida Viviane Raposo Pimenta e a minha pesquisa está incorporada à linha 3 do pós-letras, intitulada Linguística Aplicada, Interface entre Práticas e Teorias. Rapidamente, eu irei passar, então, pelo meu tema do objeto, segundo o qual eu penso o ensino de língua portuguesa, principalmente a partir dos mestrados profissionais em letras, perpassando gêneros discursivos, multiletramentos e documentos oficiais da educação, com a pergunta: como o ensino de língua portuguesa, permeado pelos gêneros discursivos e pelos multiletramentos, tem se efetivado ou não, segundo pesquisas de mestrado profissional realizadas entre 2001 e 2021. Como justificativa dessa pesquisa, eu elenco motivos acadêmicos, de áreas de atuação, sobre a tecnologização e globalização ubíquas, a pandemia, a BNCC e textos teóricos, por exemplo, da Ana Elisa Ribeiro. O meu objetivo geral, então, é compreender sobre o par de lentes de pesquisas do mestrado profissional realizadas entre 2001 e 2021, como o ensino de língua portuguesa, permeado pelos gêneros discursivos e pelos multiletramentos, tem se efetivado ou não. Para isso, eu elenco outros 3 objetivos específicos, que são inventariar dissertações de mestrado profissional, em que abordam o ensino de língua portuguesa permeado pelos gêneros discursivos e pelos multiletramentos entre os anos de 2001 e 2021, identificar nessas pesquisas estrito sensu os gêneros discursivos, as linguagens, as culturas e as TDICs utilizados aí no ensino de língua portuguesa e compreender a construção, desconstrução identitária das docentes e dos docentes a partir de sua prática em sala de aula e consequente pesquisa do mestrado profissional. Para isso, então, eu tenho como base os gêneros discursivos, principalmente pensando o Bakhtin, também os multiletramentos, principalmente pensando o Manifesto da Pedagogia dos Multiletramentos, o pós-método, principalmente aí, né, segundo a ideia do Kumaravad Velu, também a identidade docente, sobretudo com Coracini e Marcelo, e o Prof. Letras, né, o entendimento do que é o Prof. Letras hoje no Brasil. Como metodologia, a minha área de pesquisa, então, é a área crítica, transgressiva e indisciplinar, segundo Moita Lopes e Pennycook, que é a linguística aplicada. Segundo o brasileiro, a minha finalidade é exploratória, meu meio é bibliográfico, empírico e bibliométrico, a minha abordagem é qual e quantitativa, e os meus instrumentos, no caso, o instrumento foi a análise dialógica do discurso, por meio aí de um raciocínio dialético. Eu uso, então, dissertações de mestrado, seguindo primeiro, né, o procedimento de pesquisa de levantamento bibliográfico na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a seleção e o refinamento bibliográfico por meio desses 8 critérios descritos aí no slide, e a avaliação dos textos por meio de identificações e apontamentos. Os procedimentos 1 e 2 relacionados ao objetivo 1 me levaram aí a 14 e 11 dissertações, respectivamente, e o procedimento 3, segundo os objetivos aí específicos B e C, me levou aí, depois da qualificação também da pesquisa, a 8 dissertações do mestrado profissional em letras. Por meio dessas 8 dissertações, eu pude fazer as análises e elencar 5 eixos temáticos para a análise. Claro que primeiro eu descrevo os meus dados, aqui está um exemplo de um dos 8 quadros que eu fiz sobre as 8 dissertações, e depois eu passo para as análises em si, pensando nesses 5 eixos temáticos: a dissertação de mestrado, gêneros do discurso aliados aos multiletramentos, uma pedagogia dos multiletramentos à brasileira, coerções e denúncias, e desconstrução discursiva dos professores pesquisadores. Eu vou passar bem rápido nos slides de alguns desses eixos temáticos e vou me ater somente a um deles devido ao tempo. Mas fica aqui, né, por meio aí da pausa nos vídeos, a possibilidade de
entendimento maior, claro que isso aqui já é um resumo, né, sobre a pesquisa. Eu vou me ater aqui principalmente ao eixo temático 3, que foi o grande achado da pesquisa, que é justamente pensar o mestrado profissional em letras no Brasil, como uma metodologia pós-método, por meio aí do seu tripé de pedagogias, da particularidade, possibilidade e praticidade, em que os professores e professoras ali estão teorizando a prática, praticando a teoria por meio de identificações particulares e das diversas possibilidades e coerções que esses professores encontram nas suas salas de aula de língua portuguesa ao ensinar a língua por meio de multilinguagens, multiculturas, né, das tecnologias e de diversos gêneros. Passo aqui também, então, sobre os dois últimos eixos e finalizo justamente com a ideia de que a conexão, né, Universidade e Mundo escancara-se nas pesquisas de mestrado e a visibilidade necessária a essas professoras e esses professores ganha mais um foco. E principalmente pensando que é importante destacar os limites pessoais dessa própria pesquisa, né, e principalmente clamar às autoridades e à sociedade como um todo para se responsabilizarem, né, responsabilizarem com uma educação cada vez mais pública, de qualidade, e com ensino de língua portuguesa dinâmico, crítico e sempre contemporâneo. Aqui estão as minhas referências, acessadas por esse QR Code, e agradeço muito pela oportunidade ao Encontro de Saberes, ao UFOP, à FAPEMIG, à minha orientadora. Muito obrigada.